Você já se sentiu completamente perdido? Como se estivesse dentro de um labirinto e nenhuma saída parecesse segura? Às vezes, a vida nos coloca exatamente nesse lugar, com decisões importantes e caminhos com muitas rotas. E tudo o que você quer é uma direção, um sinal ou uma voz que diga: é por aqui. Talvez você esteja vivendo isso agora, orando, esperando, mas sem respostas visíveis. E o silêncio de Deus pode doer. Eu sei como é. Eu também já estive aí. Mas hoje eu quero te lembrar de algo. O céu pode parecer estar em silêncio, mas Deus continua guiando os passos daqueles que confiam nele. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, vai descobrir à luz da palavra como ser caminhar e confiar em Deus, mesmo quando não enxergamos o caminho completo. Comenta aqui: é o Senhor quem tem guiado o teu caminho? Compartilha nos comentários. E se essa mensagem já falou com você, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a alcançar ainda mais vidas. Você está diante de um cruzamento na vida. E talvez nem seja um, mas vários ao mesmo tempo. Uma decisão que parece pequena, mas que carrega um peso imenso. Uma escolha profissional, um relacionamento, uma mudança de cidade, ou até mesmo o simples fato de continuar ou parar. E aí vem o medo. Medo de errar. Medo de sair da vontade de Deus. Às vezes, o medo não vem só da dúvida, mas das marcas de decisões erradas que você já tomou no passado. Cicatrizes de caminhos escolhidos sem oração. Conselhos seguidos que pareciam bons, mas que te afastaram ainda mais do seu propósito. Você já esteve aí? Jonas também. Ele ouviu claramente a voz de Deus. A direção era clara: levanta-te e vai a Nínive. Mas ele escolheu fugir. Escolheu o sentido contrário e foi engolido. Não só por um grande peixe, mas por uma realidade que ele não queria enfrentar. Quantas vezes nos sentimos como Jonas, fugindo, com medo do que Deus nos pede, tentando controlar o rumo da vida e acabando sofrendo consequências ainda piores. Talvez seja isso que você está vivendo. Um silêncio desconfortável depois de muitas orações. Ou um redemoinho emocional de dúvidas, como se tudo estivesse embaçado. Você não sabe mais se está ouvindo a voz de Deus ou vozes diferentes. Talvez da sua própria ansiedade. Talvez vozes de pessoas que não estão indo para a mesma direção. E nesse lugar de confusão, onde o nosso próprio entendimento se levanta como um guia, onde tentamos dar um jeito para a situação, ainda que seja de uma forma parecida como uma gambiarra. Mas a palavra de Deus nos alerta, em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Mas como podemos confiar quando tudo parece escuro? Quando não enxergamos o melhor caminho? E como seguir em frente quando cada possibilidade parece perigosa? Esta dúvida te corrói. E se eu errar de novo? E se essa escolha for uma escolha errada, que pode me tirar do centro da vontade de Deus? E se eu me arrepender depois? Essas perguntas são reais. Elas doem. Elas cansam. E você não está só nesse sentimento. Mas há um convite no meio dessa incerteza. Um convite à confiança. Não em um plano perfeito, mas em um Deus perfeito e bom. Pois Ele já tem um plano perfeito para nós, como vemos em Jeremias 29. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Não se trata de achar a decisão ideal para evitar o sofrimento, mas de andar com Deus mesmo em meio às incertezas e confiando que Ele está fazendo todas as coisas, segundo o seu santo propósito em nossas vidas. Se isso tem falado com você até aqui, escreve nos comentários. Estou buscando a direção de Deus. E se você sente que está num beco sem saída,
Continua comigo. A luz da palavra vai começar a iluminar esse caminho. A direção de Deus nem sempre vem como a gente espera. Ela não é um mapa detalhado, com cada curva sinalizada, cada obstáculo previsto. Deus não age como um GPS moderno que recalcula a rota a cada passo. Ele é mais como uma tocha em meio à escuridão, iluminando apenas o próximo passo e confiando que vamos seguir com ele, mesmo sem ver o restante da estrada, pois ele está guiando todas as coisas com sabedoria. O Salmo capítulo 119, versículo 105 nos ensina: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Percebe? Não é um holofote, é uma lâmpada. Ilumina o que está perto, o suficiente para dar o próximo passo com segurança. E confiar que o Senhor fará o restante, e para isso exige fé. Abraão, o pai da fé, é um exemplo poderoso disso. Deus não lhe deu um plano detalhado. Não revelou o que viria depois. Apenas disse: sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Não disse o nome do lugar, nem o tempo que levaria. Apenas uma ordem e uma promessa embutida nela. E ele obedeceu. Quantas vezes queremos segurança antes de obedecer, quando, na verdade, a segurança está em obedecer? Não precisamos estar com todas as condições perfeitas para seguir uma direção. Deus quer que confiemos nele mais do que na clareza da nossa agenda. Ele quer que aprendamos a discernir sua voz, não através de misticismos ou sinais espetaculares, mas através de um relacionamento constante com a sua palavra. A resposta de Deus não é como jogar uma moeda para o alto. Ela não depende da sorte, mas da sabedoria. E a sabedoria é fruto da intimidade com ele. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Você percebe o quanto isso é libertador? Deus não nos quer paralisados diante das escolhas. Ele quer que o busquemos, e ao buscá-lo, ele vai moldando nossos pensamentos, alinhando nossos desejos, afinando nosso coração ao dele. A direção de Deus não está separada do caráter dele. E sabe o que isso significa? Que mesmo que você escolha um caminho incerto, se seu coração está inclinado a obedecer e agradar a Deus, ele corrige a rota, ensina no caminho, transforma os tropeços em aprendizado. Como um pai que ensina o filho a andar de bicicleta, ele está ali, mesmo quando a criança parece estar pedalando sozinha. Deus não é um GPS, ele é um pai, e pais caminham com os filhos. Você não precisa ter todas as respostas para seguir, precisa apenas da disposição de andar com aquele que já conhece o fim desde o começo. Então eu te pergunto, você está buscando uma direção ou está buscando a Deus? Porque quem busca direção pode até conseguir um caminho, mas quem busca a Deus recebe companhia para toda a jornada. Você consegue sentir a diferença? Se isso falou com você, comenta aqui. Eu escolho caminhar com Deus, mesmo sem ver tudo. E compartilha com a gente. Qual versículo bíblico te ajuda a confiar quando precisa tomar decisões difíceis? Na próxima parte, vamos falar sobre como aplicar isso no dia a dia, como desenvolver um estilo de vida guiado por Deus e experimentar a paz que vem dessa confiança. Agora, imagina acordar todos os dias com a certeza de que não está sozinho, que mesmo que o cenário mude, mesmo que as nuvens cubram o céu, Deus continua guiando cada passo. Que paz seria essa, não é? Não estamos falando de uma vida sem lutas, mas de uma vida com propósito. Uma caminhada em que a presença de Deus vale mais do que todas as respostas. A transformação começa com uma decisão simples, mas poderosa: buscar sabedoria em vez de controle. Muitas vezes, o que mais queremos é o controle total das coisas. Saber o amanhã, evitar erros, garantir resultados.
Mas Deus nos convida a outro caminho. Em Tiago 1,5, já vimos que Ele dá sabedoria a quem pede. E é aí que tudo começa. Comece com uma oração sincera. Não precisa ser longa nem eloquente, apenas verdadeira. Algo como: Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu confio em Ti. Guia-me. Essa oração, quando feita de coração, muda o foco da dúvida para a dependência. Tira o peso da performance e coloca a leveza da confiança. E mais, pratique a escuta. A gente vive num mundo tão barulhento que às vezes nem ouvimos a própria alma, quanto mais a voz de Deus. Mas Ele fala, e geralmente fala no silêncio. Jesus, quando tinha decisões importantes a tomar, se retirava, ia ao monte, ficava a sós com o Pai. Será que você tem dado esse espaço? Separe momentos para estar a sós com Deus, não apenas para pedir respostas, mas para cultivar relacionamento. Leia a palavra com o coração aberto, não para cumprir uma rotina, mas para ouvir. A Bíblia não é apenas um livro, é alimento, e ela revela a vontade do Pai. Comece pequeno, um passo por vez. Ore entregando o dia. Escolha uma decisão específica e peça direção. Confie a agenda, os compromissos, os encontros. Deus se importa com os detalhes. E não se esqueça, direção não é só sobre o caminho, mas sobre comunhão. Muitas vezes, Deus permite que o caminho fique nublado, justamente para nos atrair mais perto dele. Para que a nossa fé não se apoie nas circunstâncias, mas na sua presença. Talvez você esteja esperando uma grande resposta, mas Deus está te dando pequenas confirmações no dia a dia. Num versículo, numa conversa, numa paz que excede o entendimento. Então, pratique essa confiança. Confie no Deus que guia, não só no caminho que parece seguro. E lembre-se, o maior sinal de que estamos sendo guiados por Deus é a paz no meio da incerteza. Como diz Isaías 30, quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Deus continua falando, Ele continua dirigindo e nos corrigindo. E Ele quer fazer isso com você, hoje. Hoje, nós caminhamos juntos por uma estrada que todos, em algum momento da vida, enfrentam. A incerteza diante das decisões. E talvez, o que mais aperte o coração seja o medo de sair do centro da vontade de Deus. Mas eu quero que você leve uma verdade com você. Deus não está brincando de esconde-esconde com você. Ele é o bom pastor, e Jesus disse que suas ovelhas ouvem a sua voz. Isso significa que ele fala, e você pode ouvir. Às vezes não será um estrondo, um sinal visível, ou uma resposta instantânea. Muitas vezes será meditando e aplicando a palavra de Deus que aquela convicção serena no coração, aquela paz que contrasta com a lógica, aquela direção sutil que só quem anda com Deus reconhece. Talvez você esteja passando exatamente por um momento de neblina espiritual, sem saber para onde ir, sem sentir segurança no que fazer. Mas lembra do que o Salmo 23 diz? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A promessa não é de ausência de vales, mas de companhia divina neles. E isso muda tudo. Deus não nos promete um caminho sem dificuldades, mas uma jornada com presença constante. Hoje você pode tomar uma decisão. Entregar a direção da sua vida de vez ao Senhor. Não parcialmente, não por conveniência, mas com confiança total. Mesmo que você ainda não saiba aonde cada passo vai te levar, você pode confiar em quem está segurando a tua mão. Não se trata de saber todos os caminhos, mas de conhecer aquele que é o caminho. Então escreve aqui nos comentários: eu escolho confiar na direção de Deus. E se essa palavra falou com você, compartilha esse vídeo com alguém que também está diante de uma decisão difícil. Seja a resposta que alguém está orando para encontrar. E agora, eu quero te convidar a orar comigo.
Esse pode ser o primeiro passo da nova direção que Deus quer te dar. Senhor, eu te agradeço porque, mesmo quando parece que o caminho está nublado, Tu és a nossa luz. Tu conheces o nosso coração, nossas dúvidas e, ainda assim, nos amas com um amor imenso e incondicional. Hoje, oro por todos que estão assistindo, especialmente por aqueles que estão diante de decisões difíceis e que se sentem perdidos. Que a Tua paz, Senhor, que excede todo entendimento, invada cada coração. Mostra, Pai, os Teus caminhos, nos guia pela Tua verdade. Não queremos caminhar sem a Tua presença. Que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria a cada passo. Transforma nossa ansiedade em confiança. Que mesmo sem ver, possamos confiar plenamente no Teu plano para nós. Em nome de Jesus, amém. Mesmo sem ver, eu confio que Deus está me dando direção.